Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 16 de junho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 7, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Senhor Jesus, para a gente poder aproveitar muito mais conteúdo, a gente precisa invocar o nome do Senhor para exercitar nosso espírito, para que o Senhor possa nos dar espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós especificamente. O mais importante, sempre a gente, diante da palavra, é sempre conseguir ouvir a voz do Senhor. A gente vai conseguir fazer isso por meio do Espírito, para a gente ver o que o Senhor quer falar conosco, o que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Senhor Jesus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ó Senhor Jesus. Agora, capítulo 6, versículo 17. Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Senhor Jesus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus. Por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, nós porém temos a mente de Cristo. Senhor Jesus. Usar o Espírito é fundamental para conhecer as coisas espirituais. Era essa a experiência de Paulo. Ele fala, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse versículo nos mostra que é possível ter a mente de Cristo. Contudo, isso só é possível se estivermos no Espírito, pois aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quando nos unimos ao Senhor e usamos nosso Espírito, podemos ter a mente de Cristo. Todo esse universo espiritual está colocado diante de nós e não podemos ficar do lado de fora. Essas palavras devem encorajar-nos a entrar nessa realidade espiritual. Pelo fato de termos o espírito humano, podemos conhecer as profundezas de Deus, podemos conhecer a Cristo. Quando entramos nessa esfera espiritual, testificamos a outros que temos conhecido as profundezas de Deus e podemos então convidá-los a ter essa mesma experiência. E isso é maravilhoso, Senhor Jesus. Portanto, lembre-se de que temos o Espírito, que é uma fonte, são rios de água viva a jorrar. Esse Espírito quer fluir, mas para isso acontecer, precisamos da cruz para desentulhar e limpar o canal, a fim de não expressarmos nossa própria pessoa, mas o testemunho de Deus. O Espírito que temos permite-nos receber a revelação de coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós podemos, por meio do Espírito, conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Louvado seja o Senhor! Isso é o que muda a nossa vida. Nós temos o Espírito. Isso é que faz a diferença. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
como nós temos visto, né, ao longo de toda essa semana, né, o Espírito faz a diferença, né, como um irmão aqui termina colocando, né, Deus ele tem muito para nos dar, né, para nos conceder, mas tudo isso é na esfera espiritual, né. Hoje as pessoas ficam apenas na esfera terrena, então vão diante de Deus, né, achando que a única coisa que Deus tem para lhes dar são coisas materiais, né, e aí pedem para Deus abençoar isso, abençoar aquilo, e aí a bênção de Deus é medida nas pessoas pela quantidade de coisas que ela consegue obter. Ó Senhor Jesus, né, quando na verdade, né, a bênção de Deus está em todos os aspectos da nossa vida. O que adianta, né, a pessoa obter muitas coisas, mas viver ansiosa, viver longe da presença de Deus, não conhecer a pessoa de Deus? Ó Senhor Jesus, a gente precisa, né, de humildade para a gente reconhecer a voz do Senhor, ver aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer falar conosco, né, Senhor Jesus. A gente precisa da palavra que muda a nossa vida, a gente precisa reconhecer. Nós temos uma natureza, né, pecaminosa dentro de nós, a natureza satânica que é contrária à vida de Deus. Se a gente não reconhece isso, a gente não consegue avançar. A gente precisa perceber, né, que tudo em nós é contrário. Então, conforme você vai tocando no Espírito, você percebe, poxa, né, por que Deus me escolheu? Né, por que Deus ele quis a mim? Né, alguém tão contrário à vontade dele, né, alguém que era inimigo, né, e mesmo assim Ele deu a vida por nós, né, como o próprio Paulo fala no seu discernimento. Né, talvez se fosse por uma pessoa boa, né, alguém até se animasse a morrer, mas por um impuro, né, um injusto, um pecador, né, ó Senhor Jesus, só o próprio Senhor. Então a gente precisa valorizar essa obra da cruz, a gente precisa perceber o verdadeiro significado da cruz, né, e como a gente já tem visto, né, a cruz não foi algo que Jesus tomou só naquele momento em que Ele foi pregado nela. Ele teve um viver de cruz, e é isso que Ele espera de nós hoje, né, não é simplesmente você estar numa situação onde você não consegue sair, onde você não vê saída. Muitas pessoas, né, ao olhar situações desfavoráveis, olham, né, poxa, eu estou numa situação, estou no beco sem saída, estou tomando a minha cruz. Não, tomar a cruz é uma escolha. Né, o próprio Senhor, né, assim como as pessoas zombavam dele ali, né, dizendo para ele descer da cruz, se ele quisesse ele podia. Ele tinha esse poder, mas esse não era o objetivo dele. Ele não queria provar nada para as pessoas, mas ele queria ser aprovado na obra de Deus, na vontade de Deus, para poder nos dispensar aquilo de mais importante, que é o Espírito. Deus nos criou com um espírito humano. Né? O homem foi feito de 3 partes, como a gente vê em 1 Tessalonicenses 5:23. Né? Corpo, alma e espírito. Aqui deixa bem claro, né? Ó Senhor Jesus. Né? O corpo é fácil a gente ver, né? É o exterior, né? A nossa aparência, né? Aquilo que a gente olha imediatamente numa pessoa. A alma são as nossas características, né? A nossa personalidade, o nosso eu. Né? E aí muitos param por aí. Mas não, no nosso mais interior ainda existe o Espírito. E ele é ativado no momento que a gente crê. Deus criou o homem com o Espírito, para o homem ser governado pelo Espírito. Né? Deus soprou na narina, né, do homem ali, quando ele formou o homem, né, deu um sopro de vida, né, o próprio elemento divino, a vida divina. Quando Deus criou tudo no universo, bastou uma palavra. Né? Haja isso, haja aquilo, e tudo foi acontecendo. Mas quando ele pegou o homem, não. Ele pegou o homem, né, com as próprias mãos, ele formou o homem, né, do pó da terra. Né, Senhor Jesus, depois ele soprou, né, ele colocou o elemento divino dentro do homem, não foi uma mera palavra. E as outras coisas Deus criou do nada, mas o homem não, ele tomou o homem de um elemento que já existia. Né, Senhor Jesus, para formar esse homem, quando ele soprou o fôlego de vida, aí o homem tornou-se alma vivente. Então a alma veio depois do sopro divino do Espírito. Então todo ser humano tem Espírito. A questão é ativar ou não esse Espírito, porque o homem passou, né, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a ser governado pela alma vivente e não pelo Espírito. Né? Ó Senhor Jesus, então quando a gente crê, a gente ativa isso. Né? Antes o homem era revestido do Espírito de Deus, mas era um Espírito exterior. O homem precisava compreender as coisas de Deus, buscar, né? E alguns eram ungidos para fazer a vontade de Deus. Né? Senhor Jesus. Mas nós temos o Cristo.
temos a mente de Cristo, temos a unção interior. Né? Esse nome Cristo quer dizer ungido. Né? O próprio Senhor Jesus Cristo, por isso a gente fala Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus na unção. Unção aonde? Onde a gente precisa de unção? No nosso viver humano. Né? Ó Senhor Jesus, a gente precisa que o nosso viver humano seja governado pelo Senhor. Então por isso que a gente precisa ter a mente de Cristo, essa unção que vem do interior. O que precisa governar nossa mente? Cristo. A mente de Cristo. E da onde vem isso? Não é da nossa própria ideia, a gente não é capaz de pensar coisa alguma, né? Como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Então tudo que a gente precisa vem do Espírito. A gente precisa exercitar o nosso Espírito, né? Para que essa vida possa nos ganhar de dentro para fora. Né? Então a mente, algo interior. A mente é algo que precisa ser esclarecida pelo Espírito. Né? Assim, Jesus, a gente já viu, né, que a mente é o elo de ligação, né, entre a consciência. Então a consciência ali dentro do nosso espírito tem intuição, comunhão e consciência. A gente usa a comunhão para falar com Deus, né? Deus ali conversa conosco e tem coisas que Ele nos dá intuição, direção, né? Uma direção que, como a gente viu aqui, né? Que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração humano, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é uma intuição. Ao que você está ali, né, na presença do Senhor, e o Senhor te mostra, ó, aqui, ali, faz isso, faz aquilo, o Senhor te dá um sentimento, uma revelação. Isso vem por meio da intuição. Mas conforme você vai tendo comunhão com o Senhor, você vai vendo ali o posicionamento de Deus, você vai conhecendo o íntimo de Deus, ó Senhor Jesus. Né, como no episódio, eu já citei isso várias vezes aqui, né, quando Moisés está descendo, né, do monte, depois de escrever ali as tábuas, né, Deus fala para Moisés, olha, o seu povo, o povo que você tirou do Egito, ó, fez um bezerro de ouro, está pecando, né? Está ali cometendo pecado, ele está adorando o bezerro de ouro. Olha, agora eu vou exterminar esse povo, né, e vou fazer de ti uma grande nação. Mas aí o que acontece? Moisés podia chegar e falar assim, tá bom, se Deus está falando, então amém, tudo certo. Mas não tinha dentro dele, ele ficou 40 dias, 40 noites ele tendo comunhão com Deus, vendo todo o plano de Deus, né? Tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus quer, né? Senhor Jesus, ali tendo intimidade com o Senhor. Então essa intimidade gerou nele uma intuição. Não é isso que está no coração de Deus. Deus ele não fez isso, ele fez uma promessa, né, aos patriarcas, que deles faria uma grande nação. Então Deus ele não volta contra a sua própria palavra, ele não quer fazer isso. Então Moisés pôde falar ali, né, aconselhar Deus, Senhor, não faças isso, né, porque senão que gerou os outros povos, né, que Deus tirou eles do Egito para matá-los no deserto, né, lembra da aliança que fez, né, com Abraão, Isaac e Jacó, né, Senhor Jesus, Senhor, eles não são o meu povo, são o teu povo, né, então cada um de nós que está servindo a Senhor, a gente precisa também dessa intuição de Deus, para a gente perceber que os irmãos que estão sob o nosso cuidado, que congregam conosco, ou que não congregam, independente, né, de ministério, isso, aquilo, eles são nossos irmãos, são o povo de Deus. Então, ao lidar com os irmãos, né, mesmo que de repente estejam debaixo do seu cuidado, você tem que perceber que são filhos de Deus. Toma cuidado aí. Né, ó Senhor Jesus. Então, Moisés ele não agiu de qualquer forma com o povo. Ele viu que ele estava liderando um povo de Deus. Era a responsabilidade dele, mas era para ele apresentar aquele povo diante de Deus, né? Guiar aquele povo para a vontade de Deus, para a boa terra. E hoje a nossa boa terra no Espírito, né, tipifica Cristo. Nós precisamos ser direcionados para Cristo. Então é como ele tocou hoje. Como que é possível a gente ter a mente de Cristo? A gente pensar como o Senhor, né? A gente ser guiado por essa intuição, por essa comunhão. Né? Essa intuição, essa comunhão, né, no Espírito. Deus ele coloca isso na nossa consciência, essa consciência traduz isso para a mente. A mente vai entendendo, então a gente precisa ter essa mente de Cristo, né, do próprio Senhor que a todo tempo ali dependia do Espírito, né, ele não ficava fazendo as coisas que ele queria. Né, ele tomou a cruz muito antes de ser pregado nela. E é isso que a gente precisa ter bastante clareza. Né, você tomar a sua cruz não é nos momentos desfavoráveis em que você pensa está ali sem saída e tal, mas é a cada momento quando você decide, não, eu não vou fazer aquilo que eu quero, eu vou buscar a vontade de Deus, eu não vou tomar uma decisão, uma reação antes de consultar o Senhor. Isso é tomar a cruz, é você perceber, peraí, Deus quer algo aqui,
Alguém, por exemplo, vai lá, fala com você uma besteira, te irrita, aí você tem todo o direito de chegar lá, né, e soltar os cachorros, né? Ó Senhor Jesus. Mas você pensa, não, Cristo tem algo que Ele quer aqui. Então eu vou usar o meu espírito, não vou reagir do meu jeito, eu vou reagir do jeito que o Senhor quer. Isso é tomar a cruz. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então tem um princípio aí. E após o Senhor negar, a si mesmo tomar a cruz, não é simplesmente perceber que você está numa situação desfavorável, mas é você se aproximar de Cristo, é seguir o Senhor. Aquele que quer vir após mim, é ir nas pisaduras do Senhor, nas pisaduras do rebanho, é no caminho que o Senhor está tomando. Aqueles que querem vir após mim, tomem a sua cruz, negue a si mesmo, tomem a sua cruz e siga-me. Então a gente precisa ir após o Senhor, negar o nosso querer, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Então são princípios, então a gente precisa perceber as coisas que Jesus fez. Ele tomou a cruz de Cristo durante todo o tempo, ele sempre agia de acordo com a unção. Ele não ia onde queria, não falava o que queria, não pensava o que queria, não fazia o que queria. Todo o tempo ele estava ali procurando cumprir as Escrituras. Ó Senhor Jesus, para que depois ele fosse aprovado como homem. Ele estava ali como homem, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ele deixou esse exemplo para nós. Ele foi o primeiro homem com Espírito. E hoje esse Espírito está introduzido dentro de nós. E hoje também a gente precisa fazer da mesma forma. Ter um viver humano, mas conduzido pelo Espírito. Isso é tomar a cruz. Isso é a palavra da cruz. É isso que o Senhor quer para nós. E como ele tocou aqui, quando a gente se une ao Senhor e usa o nosso Espírito, a gente pode ter a mente de Cristo. Pensar como Cristo, pensar na maneira de a gente ser ungido, ser ungido pelo falar de Deus. O universo espiritual está colocado diante de nós, e a gente não pode ficar do lado de fora, apenas tendo um entendimento, mas não mudar a nossa vida, não ter algo interior. Como já falei várias vezes aqui, não é uma questão de obra, daquilo que você faz, mas no quanto da vida de Deus infundida em cada um de nós. Quanto essa vida de Deus nos transforma. Então essas palavras devem nos encorajar a entrar nessa realidade espiritual. O Senhor está trazendo para a nossa realidade. Então, por meio do Espírito, a gente vai conhecer as profundezas de Deus, a gente vai conhecer a Cristo, conhecer aquilo que está nos ungindo, está nos direcionando. Quando a gente está nessa esfera espiritual, a gente testifica que a gente verdadeiramente tem conhecido as profundezas de Deus. Então, não é por arrogância ou prepotência dizer que, poxa, o Senhor está nos mostrando a sua vontade, eu estou vendo claramente a vontade de Deus. Não é para ser arrogante dizer, não irmão, vem aqui e acredite no que eu estou falando porque eu estou vendo. Não, mas realmente é testificando por meio do Espírito. E levando isso a outro, convidando outros para ter a mesma experiência. Hoje muitas pessoas ouvem falar de Deus e querem levar, como o próprio Paulo, ele alerta ali alguns irmãos ali que estavam pegando a palavra de Paulo, levando adiante, falando com as pessoas como se a palavra tivesse vindo delas mesmas. E Paulo falou e a repreendeu. Por que vocês estão agindo assim? Como se a palavra tivesse vindo de vocês mesmos. Vocês estão transmitindo aquilo que Deus transmitiu para vocês por meu intermédio. Então a gente precisa ver qual é a fonte, quem é que Deus tem usado para nos transmitir a verdade e reconhecer isso. A gente precisa valorizar aqueles que Deus colocou diante de nós com a palavra. E como que a gente vai fazer isso? Como a gente viu durante a semana. Quando a gente pega essa palavra, não considerar que o outro é arrogante, o outro é prepotente, o outro está se achando, mas eu também não tomar essa condição, não ser arrogante, nem prepotente, também nem me achar e dizer, não, eu é que sei a vontade de Deus, esse irmão não está com nada não. Não, mas é você pegar a palavra e levar diante do Senhor. Senhor, me mostra, testifica com o meu espírito essa palavra. O Senhor ele testifica no nosso espírito que é verdade, por isso é importante a gente exercitar o espírito. Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente compreende aquilo que Deus quer transmitir. No homem natural a gente olha e fala, é loucura. Mas a gente precisa estar alerta, como eu já compartilhei várias vezes, que minha preocupação foi sempre essa de ouvir o Senhor, ouvir aquilo que o Senhor quer transmitir. Porque a própria palavra fala dos falsos profetas, falsos cristos, Senhor Jesus, aqueles que iam vir penetrar como lobos vorazes. Ó Senhor Jesus,
E também fala que no final dos tempos, algumas pessoas iam se recusar a dar ouvidos a essas doutrinas. Então eu não fico olhando isso para ver o outro. Eu olho sempre para mim. Senhor, será que eu não estou me recusando a dar ouvido àquilo que o Senhor quer falar? Senhor Jesus, será que eu não estou me tornando contrário a Cristo, contrário à palavra da cruz? Será que eu não estou anulando a cruz de Cristo na minha vida? Então eu sempre tive essa preocupação e eu continuo tendo todos os dias diante da palavra, quando eu vou diante do Senhor. Como eu compartilhei ontem, né? Todos os dias no final do dia eu sempre vou diante do Senhor para ver como que foi o meu dia, né? Para que o Senhor possa falar comigo, que eu possa ter comunhão com o Senhor a respeito da palavra, também a respeito do meu dia a dia, para que eu possa estar sempre cooperando com o Senhor cada dia mais. Né? Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa. Como Ele tocou, quando a gente está no Espírito, né? O Espírito de Deus, né? O próprio testemunho de Deus, né? No nosso Espírito, Ele nos permite a receber revelação, né, de coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano. Por isso a gente não deve estranhar a palavra de Deus. Se a gente estiver no nosso homem natural, a gente vai estranhar. Mas se a gente estiver no Espírito, se a gente tiver essa preocupação de estar no Espírito, o Senhor vai nos conduzir diante daquilo que Ele quer, né, aquilo que Ele preparou para aqueles que o amam. E como a gente já viu durante a semana, quem ama o Senhor, busca viver e andar no Espírito. Ó Senhor Jesus, busca as práticas espirituais que vão nos levar diante dEle. Né? Graças ao Senhor, por meio do Espírito, a gente tem conhecido, né, aquilo que Deus quer nos dar gratuitamente. Ele já pagou todo o preço, basta a gente ir diante dEle, né, com intrepidez, né, pelo novo e vivo caminho que Ele nos rasgou, pelo véu, né, pela sua carne, pela sua morte, pela sua ressurreição. Ele nos deu o Espírito. E a gente agindo assim que a gente vai ter uma mudança de vida. Porque nós temos o Espírito, a gente precisa aprender a usar. O problema não está em ter o Espírito ou não, o problema está em não usá-lo. Todo aquele que creu no Senhor ativou o seu espírito humano por meio do Espírito de Deus, agora está mesclado. Então a gente precisa agora ter esse viver que faz a diferença, que a gente possa testificar para outros, levar outros até a mesma experiência. Não somente ficar falando para ser preeminente, para receber isso ou aquilo, mas realmente é levar as pessoas até a mesma experiência que você está tendo, levar as pessoas a ouvirem aquilo que o Espírito está falando. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso encargo, né? O Senhor Ele quer nos revelar pelo Espírito, né? É o tema da semana, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Fora do Espírito não tem como compreender. A gente vai achar loucura, a gente vai achar qualquer coisa, menos a palavra de Deus. E a gente tem essa tendência, como a palavra mesmo explica, né? Temos essa tendência a não dar ouvido às sãs doutrinas, né? Aquilo que pode realmente nos transformar de acordo com o desejo de Deus. Então vamos ficar atentos, né? Vamos ter um coração humilde diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero ouvir aquilo que o Senhor está falando, eu quero receber essa palavra, né, que as pessoas estão ministrando, né, mas tem uma visão espiritual que o próprio Senhor precisa me dar. Então, se a gente for diante do Senhor, o próprio Senhor vai testificar, né, com o nosso espírito, né, aquilo que é verdade, aquilo que a gente precisa viver, praticar. Né? Vamos buscar nessa palavra que faz a diferença em nós, faz a diferença nos outros e que muda a nossa vida. Se ela mudar a nossa vida, com certeza vai mudar a vida de outras pessoas também e cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Ele nos abençoe cada dia mais para cumprir o seu querer. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.